Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quarta-feira, dia 16 de julho. Ibovespa apresentando uma queda aqui de 0,46%, de um cenário um pouco mais esticado para cima, inclusive apresentando até uma divergência de baixa num dos seus indicadores, aí, o clímax. Hoje perdeu a mínima do pregão passado, dentro do que a gente já tinha comentado, se houvesse essa perda, traria uma chance maior dessa correção. E olhando para o que o Ibovespa, da forma como aconteceu essa perda, nesse momento, para mim, o que seria mais provável seria o Ibovespa perder a mínima de hoje e engatar aqui uma movimentação para baixo, enfim, a correção desse movimento de subida. E aí teria como suporte a região ali em torno de 55, arredondando 55.300 a 55.000 pontos. Seria a faixa de suporte nesse primeiro momento para o Ibovespa, abaixo de 54.300. Então são os níveis de suporte para o Ibovespa, que nesse momento, no meu entender, a expectativa pelo G60, se configurar dessa forma logo no início do pregão, se confirmar isso, perder a mínima de hoje, reforça a chance de correção já comentada aí nas últimas análises. PETR4 teve um pregão ainda de alta de 0,26%, mas é um ativo que eu não estaria mais disposto à compra. Se eu tivesse comprado, eu estaria mais disposto a botar o lucro no bolso ou proteger esse lucro com stop em 19,07, abaixo da última mínima ascendente, que foi a de hoje. E sendo mais arrojado, se fosse para fazer uma operação no ativo, se eu tivesse que operar Petro, tenho que operar Petro, seja comprando ou vendendo. Então eu vou optar agora por uma venda contra a tendência, caso esse ativo perca essa região de 19,08, essa mínima de hoje, preferencialmente com candle de força na primeira hora de pregão. Enfim, na hora que perder essa sequência aqui de fundos ascendentes, desses dois últimos fundos ascendentes, vier aqui para baixo, preferencialmente com candle mais forte aí de baixo, na primeira hora de pregão, melhor ainda, seria uma possibilidade de trabalhar na ponta vendedora contra a tendência em cima da Petro, reforçando aí o comentário que é uma operação com risco um pouco maior, logicamente para um perfil de investidor um pouco mais arrojado. Vale 5. Vale 5 abriu com gap, o que foi bom para a nossa posição comprada, mas dentro de uma sinalização de perda de força que ela apresentou no intraday, em uma situação um pouco mais esticada aqui para cima, não que essa ação gerou um sinal mais claro de queda, mas dentro dessa sinalização, até mesmo de correção por parte do Ibovespa, optei pela saída da posição comprada em R$ 28,52. Isso gerou um resultado em cima da posição de 2,85% do nosso ponto de entrada, 27,73, para 28,52, 2,85% e um crescimento do capital de 0,9%. A GGBR4, é só importante mencionar, se ela perder a mínima do pregão de hoje, esse gap aqui aberto, considerando esse gap, seria um gap um pouco mais de exaustão, e a perda da mínima do pregão de hoje aumentaria a chance desse gap ser fechado, ou seja, de buscar ali os 28,19 e consequentemente esse gap ser um gap mais de exaustão mesmo. A outra foi GGBR4, que nós encerramos no pregão de hoje, encerrei em 14,05. A ação chegou a perder a mínima do pregão passado. Também, depois de um gap de alta, começou a apresentar fraqueza durante o dia e eu optei pela saída dessa posição comprada em 14,05. O lado positivo dela ainda é que está se segurando acima dos R$14. Esse é um ponto positivo. É um papel que eu ainda continuo olhando um pouco mais para a ponta compradora. Se alguém ainda resolveu ficar comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje. A questão em relação a esse ativo, só para mencionar que trouxe um retorno pequeno, 0,5%, que a entrada foi 13,98, e isso fez o capital crescer em 0,13%. E em relação a situação nova de compra, seria através aí de mais 1 ou 2 pregões aqui tentando cair sem muita força para queda, se segurando acima dos R$14, aí eu voltaria a pensar em compra de GGBR4. Olhando para outros papéis, um pouco mais para baixo, visto essa perspectiva do Ibov gerar essa correção e trouxe uma sinalização um pouco melhor no pregão de hoje, alguns ativos podem trazer opção aí de venda. A Pomo 4, se ela preferencialmente vier perder essa sequência aqui de subida, é uma correção desse movimento aqui de baixo, então se ela vier aqui a perder a mínima do pregão de hoje, é uma alternativa aí de venda, dependendo da forma como ela abrir o pregão, é uma alternativa de venda a partir de amanhã.
a partir desta quinta-feira. A outra ação, o GPA3, essa aqui está no meu modo de ver, está em tendência de baixa. Não considero tanto esse movimento só de 2 candles, eu considero que ela vem fazendo aqui agora os movimentos mais característicos, e aqui então para mim é uma tendência de baixa, podendo proporcionar um novo topo descendente e engatar um novo movimento de baixa. O GPA3 ainda está abaixo do último topo, apesar de ter ganho força aqui para cima, ter vindo para cima dessa zona de antigo suporte, agora está funcionando como suporte, mas se ela perder a mínima de hoje, depois do engolfo de baixa, com queda de 1,59%, ela traz a chance de novo voltar aqui a cair, com chance de bater ali no suporte novamente na faixa dos 50,91. E aí traz uma alternativa de venda na perda dos 52,44. BBS3, agora falando mais de operação contra a tendência, ativos que estão ainda com topos mais altos, fazendo o topo mais alto que o topo anterior, e fundo principalmente ascendente, é o caso que aconteceu na PTR4 superando a máxima do topo anterior. A BBS3 está nesse time aí, topos e fundos ascendentes, mas já vem com um movimento prolongado de subida, que eu não pensaria mais em compra, e se eu tivesse que fazer operação em cima desse ativo, devido ao movimento mais prolongado de alta, mais inclinado até ir para cima, seria avaliar a venda na provável perda aqui desses 27,13. Aí seria a alternativa de venda em cima desse papel, tentando pegar uma operação mais curta possível. Contra a tendência tem que ser um pouco mais rápido, mas seria ainda uma operação de swing trade em cima de BBS3. BRFS3 também nesse mesmo sentido, movimento prolongado no gráfico semanal, ativo batendo ali num patamar de resistência. Além disso, também um movimento mais prolongado aqui e sem apresentar tanta força ainda, apesar de não ter força para baixo ainda para queda, mas é bom ficar atento. Qualquer queda um pouco mais forte aí abrindo um pregão traz a possibilidade também de uma possível venda, e um sinal um pouco mais relevante, a perda de 55,19. CSNA3 seria outra, essa das mais esticadas no gráfico diário, bem esticada para cima, proporcionou um candle de reversão chamado de estrela cadente, e isso pode trazer também uma situação de venda. Lembrando, venda contra a tendência é mais arriscada, mas são alternativas nesse momento, visto a possibilidade do Ibovespa fazer uma correção, e aí a gente teria essa alternativa aqui na CSNA3, na perda de R$ 11,40, que é a mínima de hoje. O stop ficaria, não botaria o stop lá em cima, em 11,91, a não ser que vá trabalhar com relação risco-ganho de 1 para 1. Uma relação risco-ganho de 1 para 1, pega essa altura aqui e projeta para baixo. Mas com relação risco-ganho, trabalharia com um stop um pouco mais aqui para cima, um stop, por exemplo, ali acima de 11,75, e buscaria uma relação risco-ganho um pouco mais favorável em cima da posição de possível venda. CESP6, aqui para a gente fechar, também gerou aqui, assim como a BRFS3, BRFS3 não, foi o GPA3, né, que gerou, foi o GPA3. A CESP6 gerou um engolfo de baixa também no pregão de hoje, uma sinalização de queda depois de um movimento de subida, também é uma operação contra a tendência, não só do diário como do semanal. A ação que vem com movimento prolongado para cima. Se olharmos para o semanal ali para trás, está num patamar também de relevância em termos de resistência. E isso pode trazer um movimento de correção desse último movimento de alta, também do movimento do gráfico semanal. Então seria um ativo que pode trazer venda na perda da mínima do pregão de hoje, 30,94, trabalhando com stop aí no mínimo ali acima de R$ 31,41. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.